Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse bate-papo maravilhoso sobre um dos assuntos que mais intrigam nossa rotina, nosso dia a dia, que é alimentação saudável, emagrecimento, saúde através da alimentação e dos nossos hábitos do dia a dia. Quem vai falar um pouco mais sobre isso para a gente é uma especialista no assunto, Liliane Bastos, que é nutricionista clínica, é pós-graduada em emagrecimento e hipertrofia e nada melhor que você mesma para falar um pouco da sua carreira, o que você estudou, de que forma que você se capacitou para atender as pessoas e ajudar as pessoas que procuram você a ter mais saúde, porque afinal de contas é sobre isso que a gente está falando, né? O emagrecimento é uma consequência de você buscar mais saúde. Se apresente então, Isso Liliane. mesmo, Rafael. Bom dia. Eu sou Liliane Bastos, nutricionista clínica, atuo na área do emagrecimento, auxiliando homens e mulheres que buscam qualidade de vida através da alimentação, incluindo aí técnicas e ferramentas totalmente eficazes para este processo, sem proporcionar dor ou sofrimento para essas pessoas, porque é muito comum, né, Rafael? Hoje em dia você tem uma série de informações através de internet, através dos profissionais mesmo de saúde, porém poucos conseguem atingir, fazer com que este cliente consiga alcançar um emagrecimento de forma consciente, sem dor e sem sofrimento. Isso porque faltam algumas técnicas e ferramentas para esse indivíduo. Então, a minha área de atuação é isso, é levar um conforto alimentar para essas pessoas. Muito legal. E isso, a gente já começa então o nosso bate-papo falando Sim. de algo que você tocou aqui na sua apresentação e que é muito comum as pessoas acharem que a fome ela tem uma causa apenas biológica. A gente só sente fome física ou a fome também tem um fator emocional. Então, nós temos dois tipos de fome. Podemos ter tanto a fome física quanto a emocional. Eu preciso identificar qual está mais evidente no meu organismo. Eu preciso ter uma atenção maior quanto à questão da dor, dos sinais que o meu corpo emite. Um exemplo, como eu posso diferenciar? Parece ser um pouco desafiador, Rafael, mas não é. Para eu diferenciar a fome física da emocional, eu vou sinalizar, meu corpo, na verdade, ele sinaliza, principalmente o nosso estômago, aquele ronquinho que nós sentimos. E aí nós já imaginamos o quê? Opa, peraí, tem algo errado no meu organismo, eu estou com fome. É o primeiro sinal que a gente percebe da fome física. Porém, pode ocorrer que essa fome não seja, na verdade, a falta de água. Apenas seu corpo está desidratado. Então, ao longo do dia, você não consumiu a água na quantidade correta. Então, esse é um primeiro sinal para fome física. Mas aí você foi e tomou água, né? Ah, eu tomei um copo de água, senti ali que poderia ser fome, mas persistiu, tomou uma quantidade suficiente de água e persistiu aquele sintoma, de fato você está com a fome física, fome mesmo de comida. Já a fome emocional, ela é uma fome mais visual. Então eu olho, às vezes, eu estou aqui trabalhando normalmente, peguei o celular, dei uma olhadinha no Instagram, algo me chamou a atenção. Eu vi um determinado alimento que me chamou a atenção e eu estou com vontade de consumi-lo. Então, o que acontece? Aquilo foi um gatilho para mim. Eu não estava com fome, foi algo totalmente emocional. Isso porque é um dia que talvez essa pessoa esteja exausta, esteja ansiosa por determinada situação, seja do cotidiano, ou então até mesmo teve um problema no trabalho. Então, essa pessoa teve um gatilho. Aquilo ativou algo no cérebro dessa pessoa. Então, essa é a fome emocional. De alguma forma, a fome emocional está ligada a transtornos como ansiedade e depressão? Em algum momento isso interfere na vontade de comer que não é apenas biológica? Sim, totalmente. Então, quanto à depressão e ansiedade, o processo de emagrecimento interfere muito, tem um grande impacto. Isso porque na depressão, alguns pacientes, eles tendem a não consumir. É como se eles não sentissem tanta fome. Isso porque tem a parte mental voltada muito para o lado negativo. Mas também tem indivíduos que, com depressão, né, indivíduos que estão, inclusive, em tratamentos, com acompanhamento, tendem a sentir muita vontade de comer.
A ansiedade, ela já é voltada mais para a compulsão alimentar. Então, é um descontrole que eu tenho em algum determinado momento, e aí eu desconto no alimento, eu desconto na comida. Como é que a pessoa pode saber, Liliane, se está passando do limite? Que a ansiedade, a busca. Pô, mas nossa rotina é muito corrida muitas vezes e é normal a gente se sentir um pouco ansioso. A ansiedade ela é patológica do ponto de vista alimentar, a partir de que momento? Quando eu não consigo me controlar, fico pensando o tempo todo em comer alguma coisa e isso é, acaba afetando a minha rotina e o meu corpo, a minha saúde? A ansiedade, ela afeta a parte do emagrecimento, da tua rotina, dos teus hábitos alimentares, a partir do momento em que você, de fato, você acaba perdendo esse controle. Tem pessoas que não conseguem identificar, outras percebem, né? E assim, você percebe, às vezes, na qual abre ali a geladeira, principalmente no período noturno, tendem a ficar pessoas muito ociosas no momento em que está passando por algum descontrole emocional, descontrole mesmo de comportamento. Essas pessoas têm sinais assim de atitude. As atitudes delas é que mudam no decorrer do dia a dia. Então, são os hábitos do cotidiano que interferem. Então, assim, como eu falei, abrir a porta da geladeira várias vezes, ficar procurando o que comer nas redes sociais, olhando na TV, desejando, pensando. A pessoa que está com uma compulsão alimentar, uma pessoa que está com ansiedade, a mente dela é voltada totalmente para o alimento. Ela vê o alimento como uma forma de camuflar simplesmente uma dor, que ela não consegue ter o domínio. Então, assim, quando um paciente me procura que está com ansiedade, com depressão, a primeira coisa que é abordado na anamnese é saber se esse paciente tem um acompanhamento com um psicólogo. E a partir disso, a alimentação, o tratamento, o planejamento desta pessoa será de forma estratégica, porque eu não posso colocar este paciente num modo onde ele vai onde vai proporcionar mais dor, mais ansiedade, mais compulsão. Isso com certeza causa um sofrimento que, em vez de ajudar a pessoa a emagrecer e se Sim, sentir melhor, porque esse é o objetivo, né, isso. da alimentação mais saudável, acaba causando ainda mais problemas e pode ser que o transtorno piore muito, né? Agora, Liliane, a gente tem algumas pessoas que têm dificuldades de absorver determinados nutrientes e rotinas de algumas pessoas também, nas quais as pessoas têm dificuldade de consumir determinados nutrientes por conta, às vezes, do padrão alimentar, até do solo. Isso influencia também, né, na quantidade de Sim. nutrientes que os alimentos recebem do solo, de acordo com a região ali. Como é que funciona a suplementação, que é uma questão que muita gente fala? Todo mundo pode consumir suplemento? Como é que isso funciona dentro do processo de saúde de um modo geral e de emagrecimento também? A suplementação pode ser consumida por qualquer pessoa em qualquer ciclo da vida, desde a infância até a terceira idade. Muita gente acredita que a suplementação só pode ser consumida para pessoas que praticam atividades de alto rendimento, atletas de alto rendimento, praticantes de exercícios físicos, mas não, qualquer pessoa pode consumir. Pessoas que têm deficiências de nutrientes, deficiências aí nutricionais, dificuldade ou então até mesmo fatores metabólicos por absorção de algum nutriente, essas pessoas tendem, né, precisam, na verdade, consumir a suplementação. E em relação ao sono, descanso, qual é o papel do sono no emagrecimento? Às vezes a gente pensa que é só se alimentar direito, na quantidade correta, mas o sono é importante também para manter um padrão de emagrecimento e de saúde de um modo geral, de equilíbrio no nosso corpo? Sim, o sono é super importante para pessoas que desejam emagrecer. Isso porque estudos comprovam que pessoas que dormem mal no dia seguinte, ao acordar e ir para sua rotina de trabalho, com crianças, o corre-corre do dia a dia, essas pessoas elas vão sentir mais fome e o nível de saciedade baixa muito. Então, por isso, elas tendem a engordar. E aí, Rafael, entra um outro ponto, entram os gatilhos mentais e a parte emocional fica muito mais evidente. Então, essa pessoa, ela vai consumir, além pelo fato, né, de ter dormido mal,
tem os gatilhos que vêm à tona e ela vai consumir por desejo, para camuflar algo que ela esteja enfrentando. De dica prática, o que que a gente pode apresentar para as pessoas de comportamentos, de atitude, de rotina para que ela consiga melhorar a qualidade do sono e assim também potencializar o processo de emagrecimento? A melhor forma para uma pessoa que está em processo de emagrecimento e quer dormir melhor é à noite, pela parte noturna, reduzir a quantidade de alimentos ricos em carboidratos. Priorizar aí frutas, vegetais, uma refeição mais leve. Inclusive, Rafael, o que pouca gente sabe, pode até incluir um lanche simples, um lanche básico, de forma prática. Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm a vida muito corrida, não é mesmo? Então, tenha uma rotina exaustiva durante o dia, ainda tem que chegar em casa e preparar uma refeição, você consegue sim fazer um lanche rápido, prático, introduzir isso na tua refeição noturna e, claro, vai ter uma noite bem melhor de sono. Que tipo de alimentos especificamente a gente precisa evitar à noite? Os carboidratos mais simples, né, de farinhas brancas, enfim. Para a gente citar mais textualmente, que alimentos a gente deve evitar e quais são recomendados para ajudar a gente nesse processo de dormir melhor e conseguir potencializar os resultados? Então, os alimentos que você pode evitar à noite, carnes vermelhas, justamente pelo processo de digestão, que é um pouco mais lento, você vai descansar, né? Tua taxa metabólica vai atuar naquele momento, né? A taxa metabólica de repouso. Então, carnes vermelhas, que são alimentos mais pesados. Outro alimento também que pode ser evitado à noite, massas, macarrões, arroz branco, você pode também estar evitando. E o que pode ser inserido aí, a parte mais de salada, você faz um prato bem caprichado de salada. Assim, você pode consumir saladas, principalmente os folhosos, à vontade. Tá? Coloca aí uma carne branca mais leve, um peixe, pode colocar também um frango de lanche rápido que você também pode estar fazendo, dependendo aí do teu objetivo. Você pode fazer um lanche mesmo com pão integral ou até mesmo um outro pão onde contém um baixo índice glicêmico. Você pode estar fazendo esse lanche. Pode também estar incluindo chás, algum mingau também, mingais funcionais que você pode estar incluindo, ricos em fibras, introduzindo as fibras, principalmente nesse período noturno, é super importante. Muito bacana. Isso é uma coisa legal também da gente falar, porque a maioria das pessoas associa o processo de emagrecer a sofrer, né? Isso é algo muito comum quando as pessoas pensam, puxa vida, eu vou começar a fazer dieta. E a dieta virou um sinônimo de um sofrimento terrível. E você, com seus pacientes, a sua forma de conduzir o acompanhamento nutricional com seus pacientes, você traz como uma promessa muito importante o emagrecimento sem sofrimento. Como é que isso é possível? Então, Rafael, é importante ressaltar que é possível você emagrecer sem dor e sem sofrimento. As pessoas olham quando eu falo isso de uma forma um pouco estranhosa, vamos dizer assim. Mas é possível sim. Isso porque tudo se trabalha de forma do planejamento alimentar. Eu vou planejar. Eu tenho um paciente que está chegando esse final de semana, inclusive, que vai comer sua feijoada, vai tomar aí tomar seu vinho, vai comer uma lasanha. Isso por quê? Porque nós planejamos esse momento. Então, é uma pessoa que durante a semana conseguiu aí alcançar, conseguiu atingir sua meta, né, através do plano alimentar e organizou o final de semana para quê? Para que seja introduzido esses alimentos. São os alimentos que a pessoa gosta. Então, assim, você pode sim emagrecer sem dor e sem sofrimento, atingindo a sua meta, alcançando a sua meta e comendo as coisas que você gosta. Tudo é equilíbrio. Você tem que equilibrar os alimentos que você escolhe de acordo com as porções também que você vai consumir. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter o acompanhamento de uma profissional que estudou para isso, para montar um plano alimentar de acordo com as necessidades nutricionais de cada paciente, com os objetivos de cada paciente, para que a pessoa consuma os nutrientes necessários, a quantidade de calorias necessárias para ter um processo de emagrecimento saudável e sem sofrimento. A pessoa sozinha que não estudou sobre isso, ela consegue fazer isso de forma consistente? Uma pessoa que decide mudar os hábitos e ter uma alimentação
saudável, até mesmo para emagrecer ou para manutenção mesmo do corpo, ela sente uma certa dificuldade. Isso porque a maioria das pessoas tendem a restringir os alimentos. Tanto é que hoje em dia pouco se fala sobre dieta. Normalmente nós utilizamos muito o termo dieta, mas para restrição, porque de fato é uma restrição, ou então é um período em que você restringe alguns alimentos com um objetivo. Nós utilizamos muito na área hospitalar. Eu costumo retirar um pouco da minha área de atuação sobre a dieta. Eu falo, olha, estamos reprogramando a sua mente para viver a sua melhor versão com qualidade de vida. Então, as pessoas que decidem tomar essa decisão sozinha, por muitas vezes elas não permanecem e elas não agem de forma consciente. Isso porque elas vão retirando os alimentos que, inclusive, ela gosta de consumir, porque elas acreditam que aqueles alimentos eles estão contribuindo para o ganho de peso. E, de fato, se for consumido de uma forma desorganizada, mal planejada, essa pessoa ela não vai ter sucesso. E logo em seguida, essa pessoa vai desistir do planejamento alimentar, do tratamento no qual ela escolheu. Então, por isso que nós precisamos criar metas, técnicas, introduzir no dia a dia, respeitando também a rotina desse indivíduo. Como é que funciona esse processo do emagrecimento? Existe um passo a passo, um início, um meio e um caminhar aí que, obviamente, se você largar de mão, tudo volta. Então, é um processo que começa. Como é que funciona esse passo a passo? Conta um pouco pra gente. Bom, o processo de emagrecimento, ele funciona da seguinte forma. Eu decido que eu quero e vou emagrecer. A primeira tomada de decisão é essa. O primeiro passo é isso. Eu realmente quero passar por esse processo? É isso que eu quero? O porquê? Eu preciso saber a dor. Porque não é... Ninguém decide, Rafael, do dia para a noite. As pessoas chegam comigo, é por algum motivo, é alguma dor. E aí, nesse momento da primeira consulta, eu vou investigar qual é a dor do meu cliente. Por qual motivo? Qual foi o gatilho que trouxe ele aqui? A partir desse momento, eu vou estudar aquele indivíduo e vamos montar uma estratégia para ele, passo a passo. O primeiro momento, o que você vai fazer? O que vamos introduzir na sua alimentação? Quais são as primeiras mudanças para esse processo? A parte de alimentação, o que vai entrar e o que vai sair? Nós vamos aprender. Eu vou ensiná-lo como deve comer de forma consciente. A questão do objetivo, né? A gente às vezes começa um processo de emagrecimento, eu quero perder 30 quilos. Como é que funciona? É importante você ter um objetivo claro e realista, porque às vezes a gente quer algo que dentro do tempo que você define não vai funcionar, né? Biologicamente. Verdade. Muita gente acaba me procurando falando, Liliane, eu quero eliminar 30 quilos em um mês. E é algo totalmente impossível você eliminar tantos quilos em um curto período. E as pessoas precisam tomar consciência que passaram a vida toda comendo errado e de uma hora para outra quer algo milagroso. E não existe. E quando você passa, de fato, por algo que causa um trauma no teu organismo, logo em seguida você volta a engordar novamente. Então, o primeiro passo é você estabelecer o teu objetivo. Criar metas mais plausíveis, metas realistas que você vai alcançar. Quer eliminar 30 quilos? Ok, então vamos criar metas de 5, 3 quilos, quanto tempo, qual é o período. E tudo isso a gente vai analisando ali durante a consulta, porque tem pessoas que de fato estão com um lado emocional muito mais evidente. Então, nós vamos montar de acordo com essa realidade, com a realidade do paciente e vamos criando pequenas metas, ferramentas para ir aplicando, seja semanal, quinzenal, mensal. E esse acompanhamento, ele é mais presencial, onde eu trago ele mais para perto de mim, para eu ter o acompanhamento do dia a dia, da rotina desse cliente. E o exercício físico faz parte desse processo também? Sim, o exercício físico faz parte do processo de emagrecimento. E o que eu quero, e o que vale ressaltar também, Rafael, é que muitas pessoas, elas acreditam que é só academia.
E tem muita gente que fala, Liliane, mas eu não suporto academia. E você não precisa amar a academia, né? Então, tem outras formas de você movimentar o seu corpo. Você pode fazer dança, pode fazer yoga, natação, pode ter caminhadas. Aqui em Manaus eu acho fantástico que aos domingos você tem a pista liberada lá na Ponta Negra. É uma alternativa, né, de comover aí a população a ter hábitos mais saudáveis. Então, o exercício físico ele é fundamental, ele precisa ser incluído no processo de emagrecimento, de manutenção do corpo, precisa ser incluído aí na vida de qualquer indivíduo. Como que a gente pode fazer para monitorar os nossos hábitos de ingestão calórica, né? Existem ferramentas hoje disponíveis nos celulares ou mesmo no caderno ali para a gente ter uma consciência maior dos alimentos que a gente consome e conseguir olhar e dizer, puxa vida, ó, tô fora aqui do padrão ou tô seguindo o que a gente combinou de planejamento. Como é que funciona? Sim, nós podemos utilizar balanças, podemos utilizar cards informativos também. Uma coisa assim, Rafael, que eu fico um pouco receosa com alguns pacientes é a questão de peso na balança, porque isso gera um pouquinho de compulsão alimentar. Então eu falo, olha, metade do teu prato você vai incluir esse tipo de alimento, outra metade esse tipo, nós vamos ensinando, porque é o prático, ninguém sai com a balança para todos os restaurantes, ninguém leva a balança para todo lugar. Então é uma alternativa, cards, que são informativos que a gente passa para o paciente, e-books com fotos, imagens, para que ele possa ir montando o seu prato. E existem aplicativos em que a gente registra, né, os tipos de alimento que eu consumi durante o dia para ajudar você como profissional a entender o meu comportamento, porque muitas vezes a gente consome sem perceber. Pega ali uma bolachinha, comeu, esqueceu o que comeu e dizer, poxa vida, mas o que eu fiz que não consegui atingir minha meta essa semana? Sim, tem ferramentas, tem aplicativos no qual o paciente pode registrar sua rotina alimentar. E assim, esclarecendo também dúvidas, inclusive para eu verificar se de fato ele está cumprindo com o planejamento alimentar. Porque acontece muito, Rafael, que se eu falar para você, coloca uma colher de sopa de arroz, vamos dizer assim. Talvez você confunda a colher de sopa com a colher de servir. E isso é normal. Então, assim, o correto é você registrar ali no primeiro momento, nos primeiros dias, para que você possa habituar com o que você está montando no seu prato. Então, tira a foto, faz o teu registro e coloca, anexa no aplicativo. Legal. De um modo geral, assim, né? O estilo de vida saudável, ele inclui aquilo que a gente já falou, a alimentação, a rotina de exercícios, a consciência alimentar de você entender os grupos de alimento, entender a quantidade correta dentro de uma refeição. O que mais a gente pode incluir? A gente falou do sono também, né? Que outros hábitos, que outras rotinas parecem não estar ligadas ao processo de emagrecimento, mas estão e são muito importantes de serem incorporados. Eu acredito muito, Rafael, na espiritualidade. Você precisa, independente de religião, uma boa meditação, uma oração, quem reza, buscar se conectar também com a natureza, com o universo, isso é importante também. Você buscar calmaria. Você pode também atribuir em hábitos mais saudáveis no teu cotidiano. Conversa, sair um pouco mais de casa, ter os momentos com os amigos. Infelizmente, muitas pessoas, por isso que eu não gosto de usar o termo dieta, porque as pessoas, quando chega o final de semana, se restringe, sai um pouquinho, fica um pouquinho recuado em casa, porque está no processo de emagrecimento e perde aí um pouco do contato com os familiares, com os amigos, não tem mais esse convívio, esse momento que é tão especial, né? Um momento um momento fraternal com as pessoas mesmo. O estresse, ele atrapalha o processo de emagrecimento? O estresse atrapalha o processo de emagrecimento, isso porque você pode comer de forma compulsiva, como havia dito, ou outras pessoas acabam não comendo, e o teu corpo ele vai emitir sinais, você pode ter queda de cabelo, as unhas ficam quebradiças, irritabilidade é muito evidente para uma pessoa que está estressada, você tem descamação, inclusive, da pele em alguns casos, então é super importante você ter um equilíbrio. E, inclusive, Rafael, o que pouca gente sabe que nós precisamos tratar muito bem o nosso estômago. Nós temos a disbiose intestinal, que é um conjunto de bactérias que está ali no estômago justamente para nos proteger. E, então,
Quando o nosso estômago está, o nosso organismo está totalmente desregulado, essas bactérias elas vão atuar contra o nosso organismo. Então, vai emitir outros sinais mais internos, como azia, má digestão, problema de prisão de ventre. Pessoas que têm prisão de ventre, às vezes é por puro estresse. Além da má alimentação, é estresse, ansiedade, depressão, tudo isso está interligado. O consumo de álcool, o fumo, além de serem prejudiciais para a saúde de um modo geral, como é que eles funcionam no processo de emagrecimento e de busca de uma vida mais saudável? Sim, o fumo, o álcool, tudo isso, infelizmente, prejudica o processo de emagrecimento. O álcool, principalmente, as pessoas, eu costumo dizer, ninguém vai para algum lugar para apenas tomar uma cervejinha. As pessoas, elas vão para beber além, né? Então, assim, quando eu faço uma substituição de uma pessoa que habitualmente toma cerveja todo final de semana, eu faço algumas trocas. Vamos trocar pelo um destilado, vamos fazer uma troca por uma caipirinha. Aí as pessoas falam, Liliane, mas a caipirinha contém açúcar, mas eu vou reduzir uma quantidade, né? Ele pode chegar no estado de embriaguez muito mais fácil com a caipirinha do que a cerveja devido ao teor de álcool que contém nela. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir essa quantidade de cerveja que ele vai estar tomando. Até porque, Rafael, o que pouca gente sabe, a cerveja ela é um pão líquido. Então, cada cerveja que você está tomando é um pão que você está ingerindo. Então, se eu puder reduzir ou então excluir ali a cervejinha e substituir por outro tipo de álcool, vai facilitar. Isso é interessante também a gente falar, porque o hábito de consumo excessivo de álcool e até de fumo também, de cigarro, está diretamente ligado a questões emocionais, que é um dos fatores que a gente falou ali anteriormente, né? Então, geralmente, essa busca está ligada a um alívio de um estresse, a uma busca de se livrar de situações ali que preocupam, porque dá uma sensação de relaxamento. E, ao mesmo tempo, você perde um pouco do filtro, do controle e da quantidade daquilo que está sendo consumido, né? Então, como que a gente pode, nesse processo de acompanhamento que você faz, como é que você ajuda as pessoas a entenderem que aos poucos uma rotina, uma vida saudável, ela não combina com o consumo em excesso de nada, nem do melhor alimento, né? Remédio numa quantidade muito grande, em vez de curar, pode matar também. Isso é através de estratégias. Pessoas que fumam a nicotina, ela que proporciona aí o estado de vício do indivíduo, precisa ser muito bem tratada, porque nós vamos incluir alimentos ricos em cromo, ricos em zinco, que vai proporcionar uma saciedade e amenizar aí os gatilhos emocionais que aquele cliente está passando. Porque nada mais é, além do vício, a gente está lidando diretamente com um vício. Primeiro de tudo, esse é o ponto importante. E quando você muda qualquer, seja alimentação, rotina de uma pessoa fumante, você acaba gerando ou uma compulsão, seja alimentar ou por determinada ou por outra coisa do cotidiano mesmo dessa pessoa. Gatilhos talvez que ela não tinha, ela passa a ter. Então tem que ser tudo muito bem planejado. Então, quando eu falo do processo de emagrecimento, não é somente da alimentação que a gente envolve vários outros fatores. Tem a questão do fumo, principalmente questão sexual, está muito interligado ao processo de emagrecimento, álcool, tudo que é em excesso. Nós incluímos estratégias e técnicas para combater. Isso é um tema interessante que você trouxe, né? Nem todo mundo consegue ter a percepção do quanto a vida sexual, a vida afetiva interfere ou impacta no processo de emagrecimento. Fala um pouquinho mais pra gente como é que isso funciona no nosso cérebro, no nosso corpo e de que forma que as estratégias que você traz no acompanhamento com seus pacientes auxiliam a melhorar também nesse aspecto. Então, as pessoas que estão acima do peso, muitas delas, principalmente as mulheres, têm a redução da libido por conta de vários fatores. Não é somente o fator do sobrepeso em si, é a questão da autoestima. Uma pessoa que está acima do peso, que tem uma relação, que tem uma vida sexual ativa, que não está satisfeita com seu próprio corpo, ela se sente envergonhada,
com o seu parceiro. Isso eu escuto relatos de vários pacientes, Rafael, que chegam comigo, principalmente as mulheres, justamente porque não estão se sentindo bem. É uma questão da autoestima. Nós somos visuais também. Assim como o homem é visual, a mulher é visual. Então, ela precisa se sentir bem. Então, uma das maiores queixas são essas. E a redução da libido. Às vezes, elas não sentem nem vontade. Não somente pela estética, mas realmente porque são parâmetros que reduzem a libido. Então, assim, são questões que precisam ser muito bem cuidadas, muito bem tocadas. É um assunto um pouco delicado a se falar com elas. Dentro das pessoas que você atendeu, que você recebe no seu consultório, qual tem sido o principal motivo para que elas busquem a decisão de iniciar um processo de emagrecimento? Ou quais, né? Porque eu imagino que sejam vários. Sim, a maioria que procura o processo de emagrecimento, as mulheres que eu atendo, é questão realmente da autoestima. Pessoas também que passaram pela maternidade, então assim não conseguiram voltar ao seu peso anterior. Então essas pessoas me procuram bastante e até mesmo por algumas queixas, frustrações, dores. Tem muita gente que tem dores no corpo, até mesmo outras também que me procuram bastante são encaminhadas de outros profissionais, porque estão com alguns problemas de saúde, triglicerídeos altos, colesterol. Tem alguma predisposição também, principalmente a diabetes. Então, são pessoas que me procuram no consultório. No longo prazo, Liliane, isso é legal a gente falar que tudo que a gente faz, a consciência do que a gente faz hoje, nos ajuda ou nos atrapalha de daqui a algum tempo ter mais ou menos saúde. Então, essas doenças crônicas que se desenvolvem não do dia para a noite, hipertensão, diabetes, algumas doenças associadas aos hábitos de vida e que incluem alimentação, elas são resultado de um processo de descuido ou de falta de atenção da alimentação, dos hábitos, de tudo aquilo que você trouxe aqui como importante para manter uma saúde física e mental também do nosso corpo? Sim, tudo que eu faço hoje vai interferir 5, 10 anos, vai impactar na minha vida futura. Isso é fato. Então, eu preciso ter atenção não somente com a minha alimentação, mas com outros fatores da minha vida. Eu preciso fazer exames de rotina. Aqui no Amazonas, nós temos um alto índice de pessoas com câncer de fígado. Então, pessoas, homens, têm uma dificuldade realmente também de se cuidar, de procurar ajuda. Então, tudo que eu faço, como eu havia dito, tudo que eu faço hoje vai interferir futuramente. Os hábitos saudáveis, eu falo que a nutrição ela é uma manutenção, ela é preventiva, ela não pode ser a manutenção. A nutrição ela é preventiva, então eu preciso prevenir, preparar meu organismo para eu ter uma terceira idade, uma vida adulta, para eu ter a boa idade, vamos dizer assim, saudável. Eu preciso pensar na minha longevidade, qualidade de vida. Não é só questão estética, é questão de saúde. As mulheres têm uma tendência maior, eu imagino que seja o seu grande público. Primeiro porque as mulheres se cuidam mais que nós homens, né? Buscam mais auxílio médico, auxílio nutricional para ter mais qualidade de vida. E também porque existem fatores biológicos, eu imagino, que predisponham as mulheres a engordar com mais facilidade e a ter mais dificuldades para perder peso também. É isso mesmo? Sim, as mulheres têm mais dificuldade em eliminar peso, justamente por fatores metabólicos e fatores hormonais. A mulher, ela produz a progesterona e o estrogênio, que contribui aí para a gordura, o acúmulo de gordura na região dos glúteos, dos quadris, do bumbum. Então, a mulher tem essa predisposição, mas isso não pode ser taxado como um obstáculo, vamos dizer assim. Também tem o fator genético. O que eu preciso fazer é o quê? Ter hábitos mais saudáveis. Eu não posso trazer isso como um fator determinante. É que nem pessoas que têm na família casos de graus de câncer, pessoas cardiopatas. Eu não preciso determinar que isso vai ser para a minha vida também. Eu tenho uma predisposição, porque os meus pais têm, meus avós maternos, avós paternos, tios, mas isso não está determinado na minha vida.
Legal. Nesse período, você já tem quanto tempo de estrada aí na nutrição clínica, no acompanhamento? Eu sou formada há mais de 10 anos na nutrição e atuo na área do emagrecimento há mais de 6 anos. Eu atuo auxiliando homens e mulheres no processo de emagrecimento de forma estratégica, montando o planejamento, utilizando técnicas e ferramentas para auxiliar esse processo onde esse indivíduo venha a emagrecer de forma consciente e que ele venha permanecer até a tomada de decisão dele. No caso, Liliane, não quero mais permanecer magro, não quero mais permanecer saudável, que isso venha a ser uma tomada de decisão dele, que não venha a ser involuntário. E o melhor de tudo é que a gente consegue trabalhar de forma sem dor e sem sofrimento, mudando os hábitos, fazendo com que ele tenha consciência do que ele está consumindo, do que ele está vivendo, do que ele está mudando. Ao longo dessa jornada, Liliane, eu imagino que você tenha tocado inúmeras histórias e transformado inúmeras vidas também, porque isso, o que você entrega, a transformação que você proporciona para as pessoas, resgata as pessoas para elas mesmas terem uma vida melhor. Você lembra de alguma história que te marcou, de, de pacientes, de pessoas que te deram um feedback assim, que mexeram emocionalmente com você, por você ter ajudado a pessoa a encontrar ali uma luz que às vezes ela tinha perdido um brilho de viver? Eu recordo de uma paciente que eu acompanhei em 2019. Essa paciente, ela precisava eliminar 20 quilos. E quando ela chegou, eu percebi alguns sinais que ela estava cabisbaixa, um pouco fechada. E eu vi que algo não estava normal com ela. Ela estava tendo acompanhamento psicológico na época, mas eu percebi que era falta de incentivo e ela estava com pessoas, o convívio dela eram pessoas mais tóxicas, que a deixavam para baixo. E ali eu me vi num desafio, porque eu não podia falar assim, se afasta. Porque é pessoas que ela amava do convívio dela. A vontade que nós temos como profissional é realmente falar isso, né, para o paciente. Então foi bem desafiador. Eu recordo muito bem que nós fizemos um tratamento de aproximadamente 3 meses e meio. Ela conseguiu eliminar 22 quilos sem medicamento, somente com estratégia. E quando, no final do tratamento, eu recordo perfeitamente, a energia dela era outra. Porque quando eu falo, gente, o processo de emagrecimento não é só emagrecer. Você muda a autoestima, eu falo que abre portas. Eu vejo gente que me procura, às vezes está desempregada. E Liliane, eu fiz um investimento porque meu marido investiu, ele vê que eu estou ruim, eu estou mal, fulano investiu nesse tratamento. Eu disse, olha, a partir do momento que você iniciar a pensar em você, portas se abrirão. Porque eu realmente acredito nisso. Você é energia, você emite energia. Então, assim, esse caso dessa moça, que ela eliminou, e hoje ela se mantém com o peso que está, né? Hoje a estratégia já mudou, a estratégia já está indo mais para a área esportiva. Isso que eu fico muito feliz, porque é um corpo diferente, mudou a concepção, a visão que ela tem como um todo da vida dela. Isso é fantástico, né? Acho que um dos grandes objetivos profissionais que a gente tem na vida é ajudar a levar a transformação para as pessoas que nos buscam. Que, afinal de contas, o principal legado, a principal entrega que um bom profissional da área de saúde, da área de nutrição, que é o que a gente está falando aqui, vai muito além de montar planos alimentares. Vai muito além de criar um cardápio saudável ou de dar dicas muito objetivas ali sobre o que comer, o que não comer, o que fazer para ter uma alimentação correta. O objetivo final é trazer uma transformação de mentalidade, na qual você não precise, depois do plano alimentar, para seguir a sua vida, porque você mudou a matriz. Em que momento que a pessoa, durante o tratamento, ela começa a virar essa chave para internalizar esses comportamentos, esses hábitos, que com as técnicas ao longo do tempo você vai ajudando ela a trabalhar? Existe um momento ou alguma estratégia para que a pessoa incorpore aquilo na vida dela e, em vez de ser um sofrimento, deixa eu consultar aqui para ver se eu estou fazendo tudo certo, passa a ser algo que ela incorpora como um hábito na vida dela? Toda mudança de hábito
ela causa realmente um impacto na vida do indivíduo. Então, eu costumo dizer que lá pela segunda semana, essa pessoa, ela já internalizou que o corpo dela está passando por mudanças. Na primeira semana, ela consegue fazer 2, 3 dias, ela acha estranho. Aí ela vai começar realmente, de fato, sentir que está fazendo impacto positivo lá pela segunda semana. E eu costumo dizer, a pessoa que consegue passar a segunda semana do processo de emagrecimento, essa pessoa está apta a qualquer coisa, porque realmente não é fácil, não é fácil você mudar os hábitos, não é fácil você que come todos os dias um pão francês e um cafezinho preto, todos os dias, e no dia seguinte mudar isso, realmente é difícil. Então, essa pessoa vai realmente sentir o impacto na segunda semana. O que você diria, Liliane, para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, o que você diria para alguém que está assistindo a gente aqui agora, acompanhando esse bate-papo e que está incomodado com a sua saúde, com seus hábitos, com seu corpo, com aquilo que vê no espelho ou com aquilo que ouve das outras pessoas em relação a críticas aparentes? O que você diria para essa pessoa que hoje ainda não se convenceu de que ela precisa de ajuda para romper uma barreira que às vezes sozinho a gente não consegue? Toda pessoa que precisa, que deseja emagrecer, mudanças de vida, mudanças de hábito, ela precisa entender a dor dela e o que vai impactar. Eu costumo dizer assim, pessoas, para as mamães: mãe, você tem um filho, ele depende de você. Em qual momento você quer largar esse filho? O que você quer deixar esse filho de mão? Porque é importante que você venha ter essas mudanças para que você venha cuidar do seu amor, né? No caso do seu filho, você precisa ter esse impacto, essa visão como um todo. Muito legal. Você falou de algo interessante, Liliane, que tem muito a ver, acho que com todo o hábito, todo o comportamento, vamos dizer assim, porque nós seres humanos somos seres sociais. A gente não existe sem estar em contato com as outras pessoas. Você falou que um dos grandes pontos ali do tratamento dessa paciente que chamou a atenção eram as companhias, os ambientes que ela frequentava, as pessoas com as quais ela convivia. Como é que é o papel das companhias, da família? É possível você, sozinho, em um ambiente em que as pessoas se alimentam completamente de forma equivocada, exagerada, desequilibrada, é possível conseguir bons resultados se o ambiente ali, as pessoas não estão no mesmo caminho que você? Para eu obter bons resultados em ambientes que não estão me favorecendo, em companhias que não me favorecem, eu vou usar ferramentas técnicas. E é essas técnicas que eu passo justamente para eles, porque é um dos maiores desafios, né? A pessoa no final de semana, como eu havia dito, as pessoas durante a semana comem de forma regular, pessoas que estão em tratamento, e quando chega o final de semana, consomem comidas aí hipercalóricas, gordura trans, ultraprocessadas, e na segunda-feira ela sente culpada, tem um sentimento de culpa, porque teve um momento que desregulou aí no final de semana. Então, você vai usar, sim, estratégias, não vai deixar de sair com as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, porque você está em um acompanhamento, não tem nada a ver com isso. Você vai aprender a comer. Você vai separar, porcionar nesses momentos de confraternização. Para a gente fechar, é possível realmente emagrecer, ter hábitos alimentares saudáveis sem passar fome? Sim, é possível emagrecer sem passar fome, sem dor, sem sofrimento. Isso porque você pode comer as coisas que você gosta, que você está habituado a comer, mas tem que aprender como inserir isso na sua alimentação, na sua rotina. O que muita gente não sabe e faz de forma desordenada, vamos dizer assim. Então, é possível eu comer uma feijoada no sábado, um churrasco no domingo, tomar meu tacacá à noite lá na Ponta Negra e continuar meu processo de emagrecimento, sem dor, sem culpa, sem me cobrar, sem frustração, e tá tudo certo. Muito legal. Para a gente encerrar, então, Liliane, deixa uma mensagem para as pessoas que estão em busca desse processo de resgate da sua autoestima, resgate de hábitos saudáveis, de incentivo para que elas se sintam chamadas
a investirem na sua vida. Como a gente falou aqui antes, o que você faz hoje, as escolhas que você faz hoje vão impactar na sua qualidade e no tempo de vida que você vai ter ao lado das pessoas que você ama, né? E quanto mais qualidade de vida, quanto mais ativa você chegar à, à terceira idade, à fase em que o nosso corpo diminui, né? O ritmo, tem o processo biológico de redução ali da massa magra, de certas, né, características biológicas. Quanto mais você tiver uma mente e um corpo preparado para viver esses anos melhor com a sua família, certamente você vai ter mais condições de ter uma vida longa e com saúde. Que mensagem que essas pessoas que hoje estão diante de uma situação desafiadora, puxa vida, eu sei que eu preciso mudar, não sei o que fazer ainda, por que que elas precisam da sua ajuda para chegar lá? O primeiro passo para qualquer pessoa que deseja mudar é começar mesmo com pouco. Você não, talvez não tenha tantos recursos, não tenha tanto tempo, tenha várias formas aí que está te impedindo de mudar durante o teu dia a dia. Começa com pouco, uma leve caminhada, mudança de hábitos ali. Se você toma aí refrigerante toda vez no almoço, se você come desordenadamente durante o teu dia a dia, então vai reduzindo, trocas inteligentes, trocas saudáveis, hábitos saudáveis durante o teu dia a dia. Não somente com alimentação, até mesmo para que você venha internalizar que o teu corpo precisa de mudança, que você quer e deseja mudança, porque você quer qualidade de vida para cuidar dos seus filhos, para cuidar da casa, para trabalhar, para que você venha ter bons relacionamentos, para a tua vida conjugal melhorar também. Então, dessa forma, pequenas trocas, pequenas mudanças vai fazer um grande impacto na tua vida. Muito bacana. Eu quero agradecer você pela companhia de estar aqui conosco nesse bate-papo fantástico que nós tivemos aqui com a nutricionista Liliane Bastos, que trouxe para você aí muita informação, muito conhecimento, que vai ajudar você nesse processo de uma busca por mais saúde, mais qualidade de vida, mais tempo de qualidade, mais disposição para a sua vida, para trabalhar, para viver os anos, os sonhos, tudo aquilo que você acredita e merece viver. Acompanhe o canal, acompanhe as gravações, os podcasts que a Liliane vai trazer aqui, muito conteúdo legal para que você possa, com a ajuda dela, buscar a transformação e a qualidade de vida que tanto deseja.